Olá, coelhinhos! E aí, tudo bem com vocês? Aqui é a Luciana Merida, narradora do canal Histórias Merida Lucy. E então, hoje vou estar narrando o capítulo de número 37 do Guardião do Conde, O Julgamento. Então, eu tinha falado no vídeo anterior, né, que eu ia tentar fazer uma gravação mostrando a voz, né, dos atores aqui, mas não deu certo, eu não consegui, tá, dar continuidade, porque eu tive que colocar aqui, né, a dublagem, tudo, mas, gente, eu não sei o que tá acontecendo, que fica muito robotizado, então, assim, fica meio estranho, sabe? Quando como fala, diálogos muito comprido, ele perde totalmente, assim, sabe, a originalidade, fica parecendo robô mesmo. Então eu decidi fazer assim, tá, mostrando aí os vídeos, algumas fotos, imagens, né, eu espero que fique bom assim, e que vocês consigam, né, escutar direitinho a narração, e vamos, então, a parte do capítulo O Julgamento. Então já te convido, né, você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se inscreva no canal, deixa o like logo no início desse vídeo para poder me ajudar a chegar aos novos 500 coelhinhos, tá? Então, sem delongas, vamos para o capítulo. Shaozan olhou para Anguibo e o mesmo sorriu para ele. Ele fechou os olhos e forçou as orelhas. No momento não fez nada. Ele tentou novamente e as pontas das orelhas se moveram e apareceu suas orelhas humanas. No começo é difícil, mas você se acostuma. Vamos, disse Sabina. Eu não acredito, eu sou um elfo, isso é demais, disse Yangbo. Precisamos voltar para a Transilvânia, Shaozan. Sim, Max, está me esperando para a audiência, pessoal. Agora vocês podem ir tranquilos. Meu amor, eu estarei com você ao seu lado. Vai dar tudo certo. E me desculpa por você ter ficado longe de mim por tantos anos. Galani se aproximou de Shaozan, chorando, e ela temia que seu filho não a perdoasse. Mas Shaozan sabia que ela não teve culpa. Ele se aproximou de Galani e abraçou, dizendo: Fica tranquila, eu quero ter mais tempo para conversar. Eu vou voltar, não se preocupe com isso. Serei grato a você pelo resto de minha vida, pois devolveu a vida do homem que amo. Galani não estava acreditando no que seu filho dizia, e ela abraçou o filho com mais força e agradeceu. Beijou-lhe a testa e abençoou o filho em língua de elfo. Shaozan junto de Yangbo se despediram deles. Agora Yangbo podia andar sobre a luz do sol. Ele, sendo meio vampiro e elfo, ele sentia em seu corpo que estava diferente. E quando os dois fizeram a passagem pelo círculo de pedras, os dois voltaram para a taberna. Mas quando eles se deram conta que estavam na taberna, o restaurante estava um pouco diferente. As mesas e cadeiras estavam todas quebradas e caídas no chão. As garrafas de bebidas quebradas e no mesmo lugar parecia ter sido destruído. E estava sem luz, mesmo que lá fora estava de dia. Shaozan olhou no relógio que marcava 6 da tarde e não entendeu o que acontecia ali. De repente, no canto da sala VIP, eles ouviram o gemido de um homem que estava definhando. Socorro, Conde Yangbo! Quando Yangbo e Shaozan foram até o homem, ele se surpreendeu quem era o homem caído no chão, machucado, com um colar de prata em volta do pescoço e dos pulsos, impedindo de ele se mexer. O rosto também estava bastante machucado. Jiang Sheng estava irreconhecível. Bateram muito nele e Shaozan, vendo ele daquele jeito, correu para ajudar. Jiang Sheng, o que fizeram com você? Eles vão te matar, Yangbo. Eles estão procurando você e ele. Quem está nos procurando, Jiang Sheng? Quem bateu em você? Ele, os Dangerous Citizen. Mas que merda! O que foi, Yangbo? Quem são esses? Eles são súditos do rei da The Blood Curse. Eles vieram para eu ser julgado pelo rei. Devo ter infringido alguma lei e eles estão me procurando. Isso deve-se por tua causa. Minha causa? Eu estou pronto para enfrentar qualquer um que tentar machucar você, Yangbo, e meus amigos. Não se preocupe, nada vai me acontecer. Antes de encostarem um dedo em você ou em mim, eu arranco o coração de qualquer um. Vamos voltar ao castelo. Lá podemos conversar sobre o clã. Marcos olhou em direção ao Shaozan,
e entregou um envelope antes que eles pudessem sair. Ele pegou o envelope e reconheceu o símbolo vermelho. O que é isso, Max? Ele pegou o envelope e virou atrás dele e, e viu o emblema atrás dele do tribunal eclesiástico. É o que eu estou pensando? Sim. Max confirmou com a cabeça e pegou o dele também, que já estava aberto. Essa carta fala a data do julgamento no tribunal. Xiaozan pegou a carta, um pouco nervoso, e olhou em direção a Yang Bo, que também estava curioso. Seus olhos correram a cada linha que escrita em tinta preta, e ele arregalou os olhos quando observou a data. É amanhã a audiência, mas tão rápido, não vai dar tempo de juntar todas as provas. Estamos ferrados. Quem disse que não vai dar tempo? Disse Yang Bo, entregando uma pasta cheia de papéis, e havia um DVD dentro. Tome. Long Andi deixou isso na biblioteca com o seu nome. Ele pegou a pasta com o DVD e lembrou das palavras e o beijo que Long Andi deu. Ele imediatamente quis ver o conteúdo do DVD. Posso ver o que tem nesse DVD, Yang Bo? Claro, me acompanhe. Max, você vem? Isso também tem a ver com você. Sim, eu não quero perder por nada. Assim, Yang Bo levou Xiaozan, junto de Max e Tu, numa sala para ver o que Lao Andi tinha gravado. Depois de uma hora, Xiaozan estava chorando. Finalmente, ele tinha prova de sua inocência e a de Max. Ele não tinha palavras para agradecer o vampiro. Amanhã eu vou poder mostrar esse DVD. Estamos a salvo, Max. Sim, Xiaozan. Maldito Wei Wuxian. Eu não acredito que tudo foi um plano dele. Calma, Xiaozan. Ele já está morto. Não fique pensando nisso. Com essas provas, você vai ser livre. Ele abraçou o amigo Max com toda esperança. Amanhã seria um dia cheio e ele esperou a lua cheia lá fora. Olhou para Max e disse: E sua transformação, Max? Como você está lidando com isso? Max sentou do lado do amigo e olhou para Tu, que sorriu. Eu ainda estou aprendendo a controlar minha força. A sede por sangue e carne é muito forte. Mas o Tu tem me ajudado bastante. Saímos toda a lua cheia para caçar e também tenho lido alguns livros sobre a criatura que me transformou. Suponho que estou conseguindo controlar meus impulsos. Shazam segurou a mão do amigo com todo carinho e disse: Você sabe que tem a gente para te ajudar. Não hesite em nos contar quando tiver problemas. Mas é verdade que você pode se transformar em qualquer criatura? Isso não é incrível? Sim, isso não é incrível? Eu ainda não tentei muita coisa. Eu só consegui me transformar em um passarinho. A sensação de voar é incrível. Logo que você conseguir controlar seus poderes, é poder se transformar em um dragão. Não se esqueça disso, lembrou Tu. Nossa, é sério? Você poderá se transformar em um dragão? Sim, ele é um Varkolak. Eu li sobre essas criaturas. Eles podem mesmo se transformar em qualquer coisa, inclusive em um dragão. Mas leva tempo. Não se preocupe, Shelza. Sim, se um dia você conseguir, eu posso voar com você nas suas costas? Claro, mas acredito que isso vai demorar. Eu espero. Pelo que entendi, minha mãe disse que eu tenho a eternidade tanto aqui quanto em Alganta. Então, meu amigo, vamos ter tempo. Você disse a palavra mãe com tanta naturalidade, ela ia ficar muito feliz em ouvir isso, disse Angbo. Eu a perdoei. Eu disse a ela que depois que tudo isso acabar, eu quero ter um tempo com ela. Ela vai ficar muito feliz, príncipe Shaozan. De repente, Ravi apareceu no castelo, junto de Sabina para lhe dar um aviso. Ravi, boa noite. O que eu traz aqui? E minha mãe está onde? A rainha está no palácio em Álgata, descansando. Ela me pediu que trouxesse isso a você. Ravi pegou uma pequena caixinha toda iluminada com gravuras de um povo ancestral do Elfos. Quando Shazam pegou a caixa, ela se abre sozinha, reconhecendo o dono que o aguardava. Ele olhou dentro da caixinha e havia 2 colares com pedras roxas de tanzanita. E os colares brilhavam absurdamente. Quando Yang Bo olhou para eles, quase o cegou, mas Xiaozan achou lindo o presente que sua mãe lhe deu. Junto com os colares, havia também 2 anéis, e os anéis representavam a união entre Yang Bo e Xiaozan.
A pedra transanita do seu reino, é do seu reino, príncipe Chauzan. Sua mãe está dando presente de noivado de vocês dois. E, aliás, vocês podem usar os colares para proteger de todo mal e conseguir andar sob a luz do sol. Chauzan olhou para Yangibo surpreso. Ele nem Yangibo falaram sobre o casamento. Ele ainda era um padre. Ele sabia que precisaria pedir o afastamento na ordem. Os dois não falaram nem sobre namoro. E o rosto de Chauzan ficou vermelho de vergonha, pois ele não tinha palavras. Nossa, essa pedra é muito linda. Então, Chauzan, você e o conde Yangibo estão noivos? Perguntou Tu, animado. Yangibo tossiu, nervoso, e ele olhou em direção a Chauzan, esperando sua resposta. Bom, nós não havíamos conversado sobre isso ainda. Acho que todos sabem que nós nos amamos, mas eu e nem o conde Yangbo falamos a respeito. E você sabe, Max, eu não quero fazer as coisas erradas. Eu primeiro quero terminar essa coisa do julgamento e depois falar com o nosso superior sobre o afastamento. Então, Ravi, por agora eu não posso aceitar os anéis, o presente de minha mãe. Tudo bem para você, conde Yangbo? O que você decidir, eu aceito. Eu te amo, Xiaozan, e não é um anel que vai deixar que não vai deixar de eu te amar, com todo o respeito que tenho pelo seu povo, Ravi, e pela rainha. Agradeço o presente, mas eu prefiro esperar. Xiaozan chorou, não. Xiaozan olhou com cuidado e fechou a caixa com todo carinho. Ainda não era o momento de usar os anéis, mas guardou com todo carinho e respeito pela tua mãe. Amanhã é o grande dia. Eu quero estar preparado. Vamos dormir, pois já está ficando tarde. Sim, é melhor, disse Max. Vocês são bem-vindos em meu castelo. Temos bastante quartos, podem ficar à vontade. Muito obrigado, conde Yangbo, disse Ravi e Sabina, que também decidiram ficar para a audiência. Todos do castelo foram dormir. Yangbo levou Xiaozan até seus aposentos. Claro que ele gostaria de passar a noite com ele, mas respeitou a decisão de Xiaozan. Eles não tiveram nenhum contato físico antes do julgamento. Yangbo queria tranquilizar o amado. Viu como ele estava muito nervoso. Quando os dois pararam na frente da porta do quarto de Xiaozan, ele se virou para ele e disse: Hoje não, Yangbo, eu quero ficar sozinho. Tudo bem para você? Tudo bem, eu te respeito, meu amor. Se quiser, eu posso ficar ao seu lado a noite toda, até você dormir. Sei que está preocupado. Você me conhece muito bem, e eu sei que não vou conseguir pregar os olhos. Bom, pode ficar, mas não vai rolar nada, Yangbo. Eu só quero ficar com você, te tranquilizar, te dar carinho, cuidar de você, Xiaozan. Ele chorou, muito satisfeito, e abraçou o vampiro, e se sentiu protegido. Os dois entraram no quarto e fecharam a porta. Xiaozan tirou os sapatos e Yangbo foi preparando a cama para ele. Se deitou perto da janela e chamou Xiaozan para deitar sobre o seu ombro. Os dois se ajeitaram na enorme cama. Fazia muito frio lá fora. Yangbo ligou a lareira. Xiaozan estava um pouco nervoso. Estava novamente daquele jeito com o vampiro. E ele não ousou trocar de roupa, pois ele sabia que poderia não resistir ao vampiro. Ele rapidamente se jogou na cama, cobrindo o edredom ao corpo e afundou a cabeça no travesseiro. Yangbo ficou olhando para a cena e começou a rir. Ei, eu ainda estou aqui. Assim você vai se sufocar. Eu durmo assim. Está com vergonha de mim? Eu já te vi nu. Ande, saia daí. Eu estou com frio. Eu te aqueço. Esqueceu que sou como você agora? Minha pele também fica quente. Eu não quero te tocar, Yangbo. Você pode até se controlar, mas eu não. Senti meu coração acelerar. Pela primeira vez em toda a minha existência, eu pude sentir meu coração batendo. Isso poderia ser porque agora sou um meio-elfo? Não era possível. Eu estava tão feliz e eu sorria feito um bobo, com aquelas palavras de Xiaozan. Ele me amava e eu não conseguiria se controlar. Eu nunca me senti tão nervoso e feliz ao mesmo tempo. Então eu disse: Eu me controlo por nós dois. Está bem, venha. Apenas quero ficar abraçado a ti. Ele não resistiu.
Tirou a coberta da cabeça, arrumou os cabelos bagunçados e se encostou em meu ombro e eu o abracei. Viu? Eu não vou te atacar. Se me atacar, eu é que vou perder a cabeça. Mas quero ficar assim, abraçadinho com você, Yangbo, disse Xiaozan em pensamento. Yangbo ouviu seu pensamento e riu olhando para ele. Segurou o queixo do padre e beijou seus lábios delicadamente. Boa noite, Xiaozan, e sonhe comigo. Xiaozan dormiu e adormeceu nos braços do vampiro. No dia seguinte, no tribunal eclesiástico, entre o caso 666, irmão Xiaozan e o padre Max, por favor. Voltando aqui. Xiaozan e Max entraram em silêncio no tribunal, olharam para o lado direito e seus amigos na plateia torciam por eles. Xiaozan ficou mais aliviado quando olhou para Yangbo, sorrindo para ele e ouviu seus pensamentos. Você é inocente. Vamos sair juntos daqui. Eu te amo. Ao ouvir aquele pensamento, Xiaozan acena para ele e se senta diante do juiz. Sr. Xiaozan, após se passar um ano, eu lembro bem o que prometeu a mim. Eu li todo o seu diário e confesso que achei muito interessante. Obrigado, Vossa Excelência. Mas você trouxe as provas? Sim, Vossa Excelência. Estão todos aqui na mesa. O advogado de Xiaozan e Max entregou a pasta cheia de provas e inclusive o DVD de Lan Wangji. Vamos ver suas provas com um DVD também, não é? Por favor, coloque esse DVD. Vamos assistir. O filme começa com o Lan Wangji aparecendo. Boa noite, seres das trevas. Antes de me apresentar, eu sou o Conde Lan Wangji. E sim, sou um vampiro de 400 anos. Estou aqui para revelar toda a verdade sobre o padre Xiaozan, que vocês acusam de assassinato. Bom, na verdade, ele é inocente. Posso provar que não foi ele quem matou a pobre freira, que por sinal me dando seu sangue e sexo todas as noites. Laondi parou e começou a rir e depois continuou. Essa informação vocês não sabiam, não é? Mas enfim, na noite do assassinato, a freira estava hipnotizada e todas as quinta-feiras ela me esperava. Mas aquele dia ela não queria mais me servir, pois um idiota estava se sentindo culpado. Pois a idiota estava se sentindo culpada, porque ela me fazia um favor em troca de sexo. Sabe as mortes das crianças no rio perto do hotel? E as mortes dos adolescentes da escola? Então, ela fazia o trabalho e me trazia as crianças para mim. E eu levava as crianças e adolescentes para o meu mestre se banhar no sangue dos inocentes. Acho que vocês não queriam ouvir isso, não é? Mas perdoa essa freira. Ela agia como uma louca, descontrolada. E claro, eu a usei também e não me orgulho disso. Então, Xiaozan e Max não tem nada a ver com os crimes que vocês estão os acusando. Eu sou o culpado das mortes, junto de meu criador, Wei Yushan, o vampiro original. Foi para ele que a freira levou as crianças para se banhar do sangue deles. E tem como provar. Ela agia como uma louca descontrolada. E claro, eu a usei também e não me orgulho disso. Já falei isso aqui. Corta. No vídeo, Lamandi grava a freira levando algumas crianças para Wei Yushan, que estava em um estado deplorável. Por sorte, o juiz, os frades e freiras que estavam presentes no julgamento olharam horrorizados para a cena e não perceberam a semelhança entre Xiaozan e Lord Wei Yushan, pois ele estava muito cadavérico, e Lan Wangji jogava o sangue das crianças na banheira, onde ele se banhava. Algumas freiras observando a cena ficaram horrorizadas. Umas saíram da sala não aguentando e passaram mal. Xiaozan tentou segurar as lágrimas e pensar naquelas pobres crianças. Era tudo culpa de seu irmão gêmeo e desejou que ele apodrecesse no inferno por tantas maldades que ele fez. Ele queria pedir desculpas aos pais das crianças de alguma forma.
Como ninguém conseguiu mais ver as atrocidades de Lord Wei-Shan, o juiz pediu que parasse de reproduzir o vídeo e disse: Pelo amor de Deus, tirem isso. Santo Deus, como podem fazer essa crueldade? Shaozan ficou calado, olhando para o juiz, esperando seu veredito. Encerro essa audiência por aqui. Shaozan e Padre Max declaram ser inocente dos assassinatos das crianças e a morte da freira, Agnes, sem mais. O juiz bate o martelo na mesa e todos da sala, principalmente Savina, Ravi, Tu e Yang Bo, comemoram, indo até os dois inocentes. Shaozan não acredita e começa a chorar, abraçando o amigo Max. Estamos livres, meu amigo. Somos inocentes, inocentes. Shaozan abraçou Yang Bo, depois abraçou Ravi e Savina. Quando ele vê, vindo em sua direção, o bispo Pedro. Meu jovem, eu sabia que você era inocente. Estava torcendo por você ali atrás. Bispo Pedro, sua bênção. Deus o abençoe. Vocês dois, vocês dois desejam. Corta. Deus os abençoe, meus meninos. O bispo abraçou os dois e ele nunca acreditou que Shaozan e Max eram assassinos. Ele sempre acreditou neles. Meninos, agora que vocês são inocentes, vocês precisam vir comigo. Eu sei que você, Shaozan, tem algo a me dizer, não é mesmo? Disse Bispo Pedro olhando para Yang Bo. Claro, Bispo, eu quero te apresentar uma pessoa muito importante para mim. Yang Bo se aproximou de Shaozan. Bispo Pedro, quero que conheça Conde Yang Bo. Yang Bo estendeu o braço para o bispo e ele se surpreendeu com o gesto do bondoso homem. O bispo sorriu e abraçou o vampiro e disse-lhe sussurrando em seu ouvido: Cuide bem do meu menino, tenha minha bênção. Shazam não entendeu o que o bispo disse ao Yang Bo, mas viu que o mesmo sorria alegre. Bom, espero vocês amanhã no meu escritório. E meus parabéns, Shazam e Padre Max. Eu que agradeço, senhor bispo. Shazam não se aguentou de alegria e viu Max muito alegre perto de Tu. Eles precisavam se controlar para perceber que os dois se amavam. Yangbo olhou para Shazam e acenou para ele e sorria até que ele se aproximava. Agora sou todo seu. Nada mais pode nos separar. Pensamentos de Shazam. Ele tinha razão. Nada agora poderia nos separar. Eu estava tão feliz que minha vontade era de correr para seus braços e lhe dar um beijo cheio de amor. Mas eu não podia, não ali. Eu precisava me controlar. Mas eu disse em pensamento, olhando fundo em seus olhos: Vamos para outro lugar, eu tenho uma coisa para te entregar. Seu pedido é uma ordem. E aí, coelhinhos? Ai, eu não acredito, viu? Eu acabei gravando aqui a parte aqui da narração e o vídeo aí do lado, né? Acabou ficando pausado. Ai, que raiva. Lógico que essa parte eu vou ter que tirar, né? Algumas cenas. Tem que tirar essa cena aí, corta. E aí, coelhinhos, o que vocês acharam do capítulo de hoje? Eu vou ter que tirar algumas cenas aqui, né? Porque. Ai, não. Deixa quieto. E aí, coelhinhos? Então, hoje foi o capítulo de número 37, O Julgamento. Como vocês puderam ouvir aí, né? Finalmente, Conde Lawandi acabou ajudando Shaozan
e o padre Max a se inocentarem, né, eles acabaram sendo inocentes. E o conde Lamandia acabou contando tudo, né, que realmente tinha acontecido. E a freira lá, coitada, acabou sendo uma escrava ali, né. Mas assim, gente, eu espero que vocês tenham curtido, né, o capítulo de hoje, que tenha dado aí para ouvir direitinho, né. Felizmente eu não consegui, tá trazendo aqui, né, a voz, né, dos atores, mas eu não sei se é o programa, né, que eu estou usando, aí eu vou tentar dar uma mudada de novo, né, porque ainda tem algumas que eu assinei, né, o pacote lá, um pouquinho mais barato, então ainda tem um mês aí para usar, vamos ver se eu consigo, né, tá colocando aqui a voz dos meninos, né, tá bom? Então é isso, eu vou ficando por aqui, muito obrigada, né, por vocês terem escutado até o final desse vídeo aqui. Deixa o like, ativa o sininho e se inscreva no canal, né, para não perder nenhum vídeo, tá certo? Eu tô com uma nova história aí, chama A Voz do Coração, e eu tô pensando aqui se eu vou transformar ela, vou narrar aqui para vocês ou na versão original, que é a história de Melissa e Ângelo, ou eu transformo ela em fanfic, tá? Dos meninos aí, para vocês. Mas assim, eu sei que tem bastante fãs aqui do Xiaozan e Yangibo, mas eu queria a opinião de vocês, se vocês gostariam de que eu narrasse, assim, alguma história de outro casal boys love. Escreva aqui nos comentários qual fanfic que vocês gostariam de ouvir, de algum ator, de algum cantor, de alguma banda, de algum grupo, ou de algum seriado, né, famoso aí. Eu gostei bastante daquele filme que foi adaptado do livro, né, Vermelho, Branco e Sangue Azul, eu achei muito legal. Então, assim, quem sabe, né, aqui lógico que sempre vou estar trazendo fanfics de Yang-Bo e Shaozan, mas tem outros, casais aí, né, do mundo boys love, então deixa aí nos comentários se você gostaria que eu trazesse novas fanfics de outros, atores, né, sei lá, cantor, então deixa aí nos comentários se vocês gostariam, tá bom? Então é isso, gente, muito obrigada, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o like e me siga lá no Instagram, @lucianamm9, tá bom? E eu vou por aqui e até o próximo capítulo. Tchau!